Você sabe, todos os negócios, eles, tanto os novos quanto os existentes, o que rege ele é a sustentabilidade dele. Até quando ele tem perna ou quem vai suceder esse negócio, né? Então você tem que fazer um trabalho de saber, olha, isso aqui é limitado até um período tal, ou essa atividade vai ter que migrar em determinado momento para uma outra atividade, onde vou potencializar aquela, ou até mesmo a situação de parar, diminuir e sobreviver daquilo que ali pode gerar de riqueza. Isso tanto para os negócios relacionados ao agro, como acredito que para qualquer outro negócio, né? E aí, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio aqui, nós vamos falar com Augustinho Orsolin, que é consultor aí na área de gestão e negócios, e já trabalhou aqui na Cotrijal também há um tempão, né? Vai contar um pouquinho dessa história. O Augustinho é técnico em contabilidade, especialista em gestão do agronegócio pela Ubra e tecnólogo em gestão comercial pela Unopar. Augustinho, muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Seja super bem-vindo ao Raízes do Agro. É um privilégio, né, Paulo, a gente poder estar aí conhecendo principalmente você aí, que é uma referência já também com esse teu podcast. Legal. Até por referência de amigos aí, a gente chegou a você e você chegou até a gente também, e poder estar contribuindo aí. Agradeço também a Piscin Equipamentos aí, que também que é um parceiro teu, né, e a gente vai fazer um bate-papo, trocar experiências aí. Eu acho que isso é muito importante, e poder ajudar principalmente os ouvintes e mais o pessoal ligado ao próprio agro, o produtor rural, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem amigos em comum, né? Inclusive mais cedo nós conversamos aqui com a dona Neuci e seu Celito, né? Que são pais do meu amigo Ângelo Zelano, lá de Cuiabá. Lá. O mundo é pequeno demais, né, cara? O Ângelo, assim como os pais dele, são pessoas muito queridas e muito especiais para mim, até porque o seu Celito, a gente praticamente convivia um pouco da juventude dele, embora sendo mais juvenil, mas ele é uma referência boa pra gente, e principalmente como vizinho dos meus pais também, sim, né? Verdade. A gente sabe de uma boa relação que existe lá. Legal, cara. Mas pra gente começar aí um pouquinho da nossa conversa aqui, conta um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua relação aí com o agro também. Conta pra nós como tudo começou, cara. Como também filho de pequenos produtores rurais, meus pais moram no interior aí do município de Espumoso, então filho dessa terra, e não tinha como também a gente não se dedicar a isso desde o princípio. Então tive aí a juventude primeiramente junto com meu pai, depois como um filho do mais velho de uma família de 6. Numa conversa com meu pai, optamos então que eu saísse trabalhar fora e os demais então permanecessem, e se desse errado voltaria então para a propriedade. Mas enfim, deu certo, vamos chamar assim, deu certo, e tive boas empresas onde passei. A gente sempre teve a oportunidade de fazer muitos treinamentos, muitos relacionamentos comerciais e também educacionais, e isso foi com que foi se vendo assim, a oportunidade de poder contribuir tanto com as empresas que se trabalhava e também com as pessoas de quem nós no dia a dia convivia, que era a relação com o produtor. Então fui gerente de uma fazenda de 2.000 hectares desde os 19 anos. Aqui também na região? Aqui também na região. Ela tinha um misto entre cana-de-açúcar e produção de sementes. Então por 11 anos fui gestor dessa fazenda. Depois essa empresa expandiu para o ramo de recebimento de cereais e venda de insumos, onde também pude contribuir no início dessa operação. E a partir daí o mercado começou a andar, que eu já estava então com 30 anos. Tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar na Cotrijal, onde permaneci por 12 anos. Uma vida, né, cara? E desses 12 anos, passei mais 2 anos na empresa BS Bios, que é uma referência aqui na nossa região. É uma empresa aqui que vem cada dia mais investindo também no agro, na questão do biodiesel, e que para nós é muito importante, que desde que entrou o biodiesel, a soja passou a ser precificada em outros patamares, né? Isso foi muito importante. E aí tudo isso aliado, chegou o momento de que eu, com 50 anos, optei então em fazer meu trabalho solo. Então eu tenho hoje uma Virou o dono da firma. Virei o dono do negócio, né? Hoje eu tenho a empresa Orsolin Assessoria em Gestão e Negócios. Ela tem especialização em justamente ajudar as empresas ligadas ao agro, o produtor rural, a pessoa física, na sua composição, especialmente na área de gestão e organização, tanto financeira, patrimonial e de divisão patrimonial. E uma coisa bacana, né, que a gente estava até conversando antes aqui sobre essa questão da decisão, né, de
você sair para seguir uma carreira, né? E os outros irmãos ficarem e tal, né? Até comentei isso com a dona Neuci hoje de manhã também, com o seu Celito, que o primeiro episódio que nós gravamos foi com os filhos do fundador da Psim, né? E eles passaram exatamente por isso que você comentou. Você, é uma família de, acho que 6 ou 7 irmãos, e fala assim, a fazenda talvez não vai dar para todo mundo aqui, né? E aí foi quando surgiu a ideia de seguir o caminho dos equipamentos, né? Você vê que os filhos também, de certa maneira, faz a gente pensar um pouquinho mais fora da caixa, né? Pra gente, de fato, conseguir criar bem, né? Fazer as coisas bem, né? Acho que é muito importante também com quem você convive e as próprias gerações. Talvez meu pai, lá atrás, com o conhecimento dele, pela vivência dele, ele entenderia que talvez não fosse possível. O que até nós estamos vendo hoje. E eu também, na minha geração, posso estar também acreditando que talvez que esse mundo está muito louco e que pode não ter um bom fim ali no final. Mas a gente precisa acreditar, precisa evoluir, e essa parte é mais importante. Você ter um objetivo, planejar ele, ver quem pode te ajudar, se espelhar em alguém. Eu acho que isso é muito importante para que você realmente possa, se não chegar lá, mas chegar muito perto de onde você queria ter chegado. Sim. Basicamente é nesse ponto que eu acredito que a evolução acaba acontecendo, né? E aí eu queria puxar um pouquinho também, Agostinho, falar um pouco da região, né? Você, como trabalhou como gestor de fazenda, gestor de uma grande cooperativa aqui da região também, hoje atende outros produtores. Queria que você trouxesse algumas características importantes, a evolução que você viu acontecer nesses últimos anos também, nas últimas décadas. Conta um pouquinho das características aqui da região, as culturas, né, que mais tem também. Então, bem, vamos falar primeiro assim da evolução que aqui acabou acontecendo. É uma das regiões chamada Planalto Médio, uma região que produz muito, é uma das melhores produção a nível estadual, média por hectare, onde se fala de soja, trigo e também milho, aqui muita produção a sequeiro, alguma produção já também em nível de pivô, mas predomina ainda o sequeiro. Mas o básico disso aqui iniciou nos anos então de 1970, quando surgiu as cooperativas, surgiu então a Cotrijal, a Cotriel de Espumoso, a Copaz de Passo Fundo, a Cotrijuí, que era uma potência, Cotripal de Panambi. A nossa região foi composta por essas cooperativas. Então, juntamente com as cooperativas, aqui nós temos a Emater hoje. Antigamente se chamava Ascar. Então, teve uma entrada de duas coisas. Primeiro, o apoio da cooperativa para a comercialização da produção, que era uma dificuldade. Existia o escambo, como acho que no nível de Brasília isso era muito comum. Então, o escambo era forte, o produtor comprava na sua comunidade, existia lá um armazém que fornecia os suprimentos para a fazendinha dele, e no final do ano, conforme a produção acontecia, ele trocava por um suíno, 2 suínos, 3 suínos, um outro animal. Aí, com a vinda da cooperativa, ela incentivou então a vinda da produção em escala, entrou maquinário também, os tratores começaram a entrar, que até então era tração animal, melhorou os níveis de produção, precisou a cooperativa. A cooperativa chega, e quando ela chega a assistência técnica aqui. Então, nos anos de 1970, isso foi um divisor de águas, a chegada da assistência técnica. E na assistência técnica se aliou muito a correção de solo, que foi o calcário. O calcário melhorou a produtividade. Relacionado a isso, você tinha uma segurança da situação financeira. Eu vendia meu produto à cooperativa e a cooperativa me passava a moeda da época financeira, fazia a venda, recebia o seu financeiro. E além disso, a cooperativa também, ela atendia as necessidades da manutenção familiar. Ela vendia vestuário, ela vendia alimentos, ela tinha toda a linha de insumos, ela vendia o arame, o medicamento para os animais, então ela foi o grande suporte e acabou gerando facilidade. E a outra característica da nossa região aqui é que tudo é muito perto. É verdade. Verdade. Tudo pertinho, né? As cidadezinhas todas... Tudo pertinho. Então, nós temos um município no Rio Grande do Sul, tem 700 mil hectares, mas a média dos nossos aqui é 12, 20, entendi. Muitos 14 produtores, mil, né? Muitos produtores, municípios pequenos, a distância média 9, 10, 12 quilômetros, quem sabe a distância maior de um município para o outro, e cada município com a sua estrutura de uma unidade de recebimento, um supermercadinho. Então, isso em níveis hoje foi evoluindo e tornou uma comunidade assim de muita facilidade. Então, basicamente, a cooperativa deu suporte, ele não precisava se preocupar se chegaria o adubo na hora certa, porque a cooperativa ela organizava todo o processo. Ela organizava todo esse processo. E claro, grande foi a assistência técnica, tanto na soja, como no trigo,
no milho, no leite, né? O leite aqui, ele é muito forte, ele já foi mais forte em número de produtores, mas em consequência da própria idade dos agricultores, acabaram não tendo sucessor na propriedade, e esse pessoal envelheceu, saiu fora, mas os jovens vieram com outro tipo de negócio, então a produção até aumentou, mas a quantidade de produtores ela diminuiu. Mas enfim, é uma região onde iniciou basicamente, o primeiro produto foi trigo, era suínos e trigo, depois adentrou a soja, e aí, digamos, aí é o mundo de hoje, né? Foi uma grande evolução para nós chegar até hoje, né? Legal, e até você comentando aqui, eu lembrei da entrevista, né? vou lembrar muito porque foi recente, né, cara? Mas é isso, né? Por exemplo, você vê até o seu Celito, ele acabou com a produção de leite, né? Justamente por conta da idade, porque a turma não tava mais lá, né? Então, de fato, vai acontecendo essa concentração um pouco maior, especialmente na pecuária de leite, assim, né? Você sabe, todos os negócios, eles, tanto os novos quanto os existentes, o que rege ele é a sustentabilidade dele. Até quando ele tem perna ou quem vai suceder esse negócio, né? Então você tem que fazer um trabalho de saber, dizer, olha, isso aqui é limitado até um período tal, e ou essa atividade vai ter que migrar de determinado momento para uma outra atividade onde vou potencializar aquela, ou até mesmo a situação de parar, diminuir e sobreviver daquilo que ali pode gerar de riqueza. Isso tanto para os negócios relacionados ao agro, como acredito que para qualquer outro negócio, né? Você não tem sucessor, para que eu vou... Eu tenho que chegar um momento e dizer, até aqui tá bom, até aqui deu. E até aproveitando esse assunto, né, que a gente até estava comentando antes de começar a falar, essa questão da sucessão, né? Porque assim, você tomou a decisão lá, junto com seu pai, né? Falou, não, vou sair. Mas assim, você sempre quis seguir essa carreira como executivo, vamos dizer assim, né? Executivo, a pessoa que vai estar trabalhando em empresa e tal. Ou em algum momento pesou, assim, essa questão familiar, assim, não, tem que ir lá ajudar o pai e tal. Como que, desenhando a sua carreira, assim como ela foi, né? Você sempre seguiu esse mesmo caminho? Você queria esse caminho, assim? Eu acredito que assim, eu não sei se eu queria, mas eu vi fatos na minha vida, que eu até vou contar um dos fatos, que agora me vem na mente, que eu acho que é muito importante. Então eu tinha uns 7 ou 8 anos, não sei, ou menos de 10 com certeza. Meu pai foi no Banco do Brasil. Chegou no Banco do Brasil e meu pai disse assim, você fica aqui que eu vou falar com o gerente. E quando eu olhei pela porta, o gerente do Banco do Brasil usava calça azul, ou todos os funcionários do Banco do Brasil usavam isso. Era calça azul, camisa branca e gravata azul. E eu olho lá, aquele senhor sentado, era o gerente. E eu, naquele momento, veio assim, pô, um dia eu quero ser gerente. Vou crescer, quero ser gerente. E para minha surpresa, com 19 anos eu era gerente. Mas eu não planejei ser gerente, acabou... Foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E nesse acontecer, sempre tive assim ao meu lado pessoas... Os meus líderes foram pessoas muito especiais. Que eu até, se me permite, eu posso até dizer o nome. Claro, na hora. Tem o seu Vitor Bento Marasca, da Marasca Cereais, como primeiro, né? Que era o nosso patrão também, que era o senhor Hélio Sterling, que era gente, uma pessoa assim, era tanto o patrão do senhor Vitor e eu subordinado ao senhor Vitor, e depois, como consequência, também uma pessoa que ela é uma referência muito grande, que é o senhor Ney Mânica, né? Então, quando nesse caminho, num primeiro momento, junto com o seu Vitor Marasca e com o seu Hélio Starling, eu desenvolvi muito a área operacional da fazenda. Com o seu Vitor, um pouco da área comercial, um jeito diferente para tratar o comércio. E quando entrei na Cotrijal, que eu fui trabalhar com a Ney Mânica, a Cotrijal muito forte na gestão. Foi juntando, né, cara, as competências. Juntei as competências e nunca pensei em voltar. Mas eu tenho atividades ligadas ao agro, minhas pessoais. Eu tenho preferência para trabalhar pelo agro. E uma preferência talvez não pela remuneração, mas pela necessidade que o agro tem. Eu entendo que eu posso contribuir e ajudar para que as pessoas atinjam os seus objetivos, suas expectativas mais rápido possível, sem ser aquele negócio pesado, que é difícil, que não dá, mas que tudo é possível, planejar de uma forma que seja possível. Então, nessa minha caminhada, em momento algum, eu disse, poxa, mas eu devia ter ficado com meu pai. Não, eu sempre penso assim, poxa, ainda bem que eu me preparei, que se um dia meu pai precisar, eu posso ajudar ele. E é interessante esse ponto, né, Cap? Tem algumas coisas na vida da gente que a hora que a gente vê, assim, e encasqueta com aquilo, né? Tipo assim, pô, eu fico imaginando, você molecote lá, né? Vendo o gerente, pô, um dia eu vou ser gerente. É claro que todo mundo gostaria de ter um cargo de liderança e tal, né? Mas
Até por experiência própria, assim, você chegar num cargo como esse depende muito do que você faz no dia a dia, né? Onde você tá ali. E também da observação das pessoas que trabalham com você, né? E essa questão que você trouxe da liderança que você teve, né? Que é o exemplo, né? Liderança pelo exemplo. Exemplo. E isso faz todo sentido, né? Porque daí você foi construindo, e essa questão de unir as competências foi te levando para esse caminho também, né? Eu cito essas 3 pessoas, mas assim, que tem muitas outras pessoas também que estiveram na caminhada, né? E eu, quando falo dessa questão de ver o gerente e de um dia eu vou ser gerente, porque você imagina um menino que morava lá no interior, que não tinha acesso à cidade. Só tinha acesso à cidade o dia que tinha vacina dos irmãos. Que daí você tinha que ir todo mundo, né? Era mais ou menos assim, né? E aí, naquele momento, vira aquela imagem. Eu, agora falando pra você, tô vendo aquela imagem, né? Mas que eu nunca tinha visto antes. Eu nem sabia que existia essa pessoa ser gerente, né? Meu pai nunca falou isso. Naquele momento, meu pai falou. Descobriu, né? Você descobriu que existia, né? Descobri. Então eu sempre tive essa facilidade, assim, de vamos lá, o Paulo tem um ponto importante que eu posso desenvolver. Eu posso, tal pessoa tem esse outro ponto aqui. Esse aqui eu não quero, esse ponto eu não quero. Esse tipo de exemplo eu não quero pra mim. Até os maus exemplos ensinam a gente, né? Sim. Pelo menos eu não quero ser aquilo, não, né? Isso não faz parte da minha, eu não preciso disso, né? E claro, aí você também, em determinado momento, você entra em conflito, né? Até porque é tanto exemplo que você tem que escolher alguns. Que todas as pessoas têm um ponto positivo, né? Pela comunicação, pelo relacionamento, pela vivência, pelo modo de ver as coisas, né? Então, até de encarar os problemas, né? E sempre um ponto forte meu, que eu sinto, eu não, digamos, se eu tenho algo para resolver, eu tenho que resolver. Eu vou resolver, eu não vou fugir dele, porque se eu fugir desse, dali a pouco eu posso estar fugindo de outro. Sim. Acredito assim que isso é um ponto que para todos todos trabalham assim. E talvez eu identifiquei e acho que esse é uma forma de atuar. E querendo ou não, né, se a gente for pegar a história também, né, a sua história, por exemplo, você foi criado na roça, né? Sim, e na roça. Não tem essa. Não, o que tem que fazer tem que ser feito, né? É um valor muito grande do agro em si, né, das pessoas que são do setor. Porque não tem como você ver uma coisa errada e não resolver, né? Você tem que plantar e mesmo as atividades normais, tem que plantar. Choveu, tem que plantar. Não chove, vai fazer outra atividade, mas tem que fazer aquela outra atividade, que talvez até irrigar, né? Então, ligar a irrigação, você tem que ligar no momento que tem que ser. As atividades do agro, ela deve ser feita quando deve ser feita. Não é no seu tempo, né? É no tempo da cultura, no tempo do animal, isso, né? É isso aí. É dentro da cronologia da cultura, né? E aí, você comentou um pouquinho antes de como foi, né, formado na década de 70 ali as cooperativas, e nós estamos gravando na Expo Direto. Cotrijal, né? Estamos aqui, baita de uma feira maravilhosa, né, cara? Eu rodei aqui tudo hoje pela manhã aqui, puta, achei animal, assim, tudo que tem, a organização. E você vê que a cidade, ela respira isso aqui, né? Eu acredito que você deve ter vindo aqui muito, né? Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente da importância que as cooperativas, né, o cooperativismo tem para uma região como essa, né, de pequenos produtores, cidades pequenas. Conta um pouquinho dessa sua visão em relação ao cooperativismo, às cooperativas. Dentro de todas essas cooperativas que até mencionei anteriormente, lá na época da criação, muitas delas deixaram de existir. Acontece, dentro da cronologia de qualquer outro negócio. Mas elas não... A cooperativa em si deixou de existir, mas ela não passou por uma outra iniciativa. Uma outra cooperativa veio e assumiu. Por quê? Porque o associado da antiga cooperativa entendia a importância do sistema. Então eu sou suspeito a falar, porque trabalhei no sistema e defendo, até mencionei antes da nossa conversa que fui seminarista. É verdade. Então quando eu fui no seminário no ano de 1980, meu pai foi lá na cooperativa e mandou baixar as prateleiras, né? Tipo assim, pega a roupa que precisa, tudo que precisar levar, cadernos, todo o material escolar, a mochila, enfim, tudo que precisava saiu da cooperativa. Para pagar quando? Quando entrasse a safra nova. Então, desde a questão de educacional,
a cooperativa participou. Ela engloba tudo, né, Isso, cara? então, digamos assim, o produtor hoje da nossa região, os não cooperativados, eles têm por motivos pessoais não ser cooperativados. Uma grande maioria é cooperativado. E sendo cooperativado, ele tem acesso a todos os serviços que a cooperativa tem. E, consequentemente, aí entra Expo Direto. Por que a Expo Direto, na visão da Cotrijal, quando isso aconteceu, foi para trazer a tecnologia mais perto do produtor da Cotrijal. Não tinha como levar a todos ter o acesso às novas tecnologias e tendências do mercado. Mas se fizesse aqui algo para trazer o produtor, porque na época a Cotrijal era menor, era menos de 20 unidades, era 20 unidades, tinha 21 unidades, e das 21 que tinha, ainda com gerência, era poucas unidades que tinha gerência. Ainda eram vários pontos, mas com pouca gerência estabelecida. Sim, né? sim. E aí, então, quando saiu as Expo Direto, o produtor lá da cidadezinha, a cooperativa botava o ônibus para trazer. Trazia, eu não vou nesse negócio. E vinha uma pessoa. No outro ano, vinha mais pessoas, né? Então, isso fez com que a região aqui incorporasse. E mesmo quem mora nas nossas cidades, ou é filho de alguém que foi cooperativado, ou é cooperativado, ou ainda tem relações com o agro, e que depende aqui uma relação com a Cotrijal, né? Falar especificamente Cotrijal, aí tem ao redor tem as outras cooperativas, como Cotribá, Cotriel, e assim todos se beneficiam do sistema. Então, como é dito aqui, que isso não é um evento da Cotrijal, mas um evento do sistema cooperativo. A promotora é a Cotrijal, mas é todo o sistema. E hoje de manhã, pela manhã, encontrei aí vários dirigentes de outras cooperativas que aqui estão. Né? Então, e o sistema ele é diferenciado porque ele é integrado. Ele até pode concorrer em determinado momento, mas nas decisões da Macros, o cooperativismo senta e define, nós vamos para esse caminho, nós vamos para outro caminho. Nós vamos conseguir esse benefício financeiro, nós vamos conseguir esse benefício tributário, né? Então o pessoal trabalha junto, aí cada um faz seu tema de casa lá na sua região onde está estabelecido, né? Sim. Isso provavelmente a nível de Brasil é assim também, né? Mas eu percebo, não sei se você tem essa mesma percepção, eu percebo que o cooperativismo, ele funciona muito bem aqui no Sul, né? Você pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Existem grandes cooperativas que têm um papel fundamental, né? Por exemplo, igual você estava comentando o papel que esse sistema, né, tem aqui na região. Por quê? Assim, é a mentalidade? São as pessoas? Por que aqui dá tão certo e em outras regiões, do centro-oeste, norte, não dá tão certo assim? Eu acho que assim é mais a gestão do próprio risco, né? Uhum. Aqui foi aos poucos evoluindo e deu para criar parâmetros, você conseguiu ter acesso ao crédito no volume que você precisa. E já quando tu pega esse nível de grandes produtores, ele por si, ele planta possivelmente o total de uma área do município dos nossos. Então ele tem condições de ser autossuficiente. Uhum. Ele tem uma barganha em cima disso. Ele não teria essa necessidade, ele não é tão dependente, talvez dependente de um crédito. Mas o crédito ele tem, pelo volume, o banco quer acessar ele direto. E aqui então a cooperativa, como CNPJ, ela é tratada como um produtor. Então, o banco empresta para a cooperativa que repassa para os seus associados, inclusive na mesma taxa. Entendi. Então, o produtor tem acesso aqui, e é característico nas regiões, né? E é o desejo, né? De você ter ou não ter, ter ou não ter. Mas sempre eu vou te dizer, o produtor também, ele fica, um realzinho mais aqui, um realzinho mais lá, ele também fica pressionando para que a cooperativa ele pague o melhor preço, claro, que ela tenha a melhor distribuição de sobras, né? Uhum. Mas enfim, para ela ter o melhor sobra, ela tem que ter um resultado maior, daí é difícil fazer resultado. Se você pagar mais, se eu pago né? mais e vendo por menos, o meu resultado vai. Mas enfim, a segurança para a região, né? Hoje, durante o meio-dia, me encontrei com o senhor e ele disse, eu não queria nem passar pela minha cabeça se um dia uma dessas cooperativas da nossa região desse um problema financeiro, né? O desgaste, o que seria? Seria péssimo, porque pela corrente do negócio, né? Interrompe alguém de receber, se alguém paga alguém, que paga alguém, que paga alguém, e quebra a cadeia do financeiro, né, dessas operações. Então, é melhor você saber dizer, vamos manter, é importante, e
a equipe diretiva dessas cooperativas se qualificar muito, né? Estão com bons profissionais, a gente percebe uma renovação das cooperativas na área de gestão, permanecem os cabeças brancas, mas está entrando a gurizada das tecnologias, aí que acredita muito na inteligência artificial, até para tomar decisão, né? E que é o caminho. Então, e tem facilidade para isso, também a questão própria de disponibilidade e facilidade com essas tecnologias, até também de trabalho em casa, trabalho em qualquer lugar, está sempre trabalhando, diferentemente de uma posição quando eu já trabalhava, que se o patrão não te enxergasse, você não estava trabalhando, né? É, verdade. E agora vamos entrar um pouco bem especificamente na sua área, né? Que assim, hoje, agora seguindo carreira solo, você ajuda produtores, né, empresários aí do agro a ter uma melhor gestão, né, um melhor planejamento. Eu tenho a impressão, você estava comentando aí agora, me veio isso, né, que assim, as empresas, assim como as cooperativas, enfim, as organizações, em regra geral, elas têm que se melhorando cada dia mais, porque o mundo você vê, o mundo é extremamente competitivo, né? Se pegar o agronegócio hoje e o agronegócio 20, 30, 40, 50 anos atrás, a competitividade é muito maior. Então, eu percebo que as organizações, elas foram se organizando melhor, né? Foram estudando mais, aplicando técnicas de gestão. Óbvio que tem muita coisa para melhorar, mas quando a gente compara as organizações com o produtor rural, aí eu vejo uma discrepância. É isso mesmo? Qual que é a sua visão em relação a essa parte específica? Nós temos aqui o advento no Rio Grande do Sul da entrada na nota fiscal eletrônica. Então, aquele produtor já que entrou na nota fiscal eletrônica, ele já está tendo um cuidado especial maior, até porque já tem acesso ao contador, o contador orienta ele, mas não é assim uma prioridade do produtor a gestão financeira, uma gestão de análise. Ela é uma gestão mais empírica, ele sabe os números da propriedade dele, mas de uma forma que ele não tem registro. Em resumo, é sem registro. Não é estruturada essa coleta, né, não é de informação. E aí, no meu trabalho, o que mais aparece, a primeira coisa que o pessoal, numa conversa informal aqui, eu testei aqui durante a feira, dizer, como é que tá o teu negócio? Tem dado resultado? Essas coisas eu não sei muito. Isso eu não sei muito. Eu só sei que mexo com bastante dinheiro, mas não sei a noção exata, né? Não sei para onde vai esse dinheiro. Calma aí, então, você não quer fazer um trabalho para que eu organizo para você. E você vai ver onde é que tá, para onde está indo o teu dinheiro. É possível? Pois é, eu nunca fiz, mas daí eu tenho que ver com meu filho, né? Então sempre tem algo que às vezes a gente percebe que não é prioridade. Porque se fosse prioridade, eu quero, eu faço e determino. Então, mas muito do meu trabalho em si, ele vem de uma dificuldade. Ou a pessoa tem muito recurso e não sabe como utilizar esse recurso, ou ele tem um endividamento, ou ele tem até um investimento que é um desejo da família, mas que ele não concorda, que alguém não concorda da família, precisa então convencer os demais, e aí a gente quando eu falo, porque eu tenho outra pessoa que trabalha comigo, mas enfim, é a Ursolim Assessoria que faz, justamente para identificar onde está indo esse recurso financeiro do produtor. Mas realmente a tua percepção está correta, ela ainda está muito empírico e nós precisamos evoluir nisso e acreditamos até que o modelo de crédito logo ali vai mudar. Ele não vai mais dar crédito pela quantidade de área que o produtor tem, mas sim pelo resultado, porque o banco vem dando dinheiro ao produtor e às vezes os resultados não estão sendo apresentados. Isso a empresa, como falaste, ela precisou ter uma gestão mais eficaz em determinação disso, porque o banco vinha dando recurso, mas os resultados, seus balanços não estavam aparecendo. Onde é que é o gargalo? O que vem consumindo isso? E aí, quando foi identificado e encontrou a produtividade necessária, o resultado necessário para que, então, se me capacitasse a tomar crédito novo, eu automaticamente me adaptei e aí construíram todo esse modo próspero aí que as cooperativas têm hoje, né? E assim as empresas particulares também. As empresas particulares aqui, em qualquer setor, as que hoje foram para o sistema de gestão qualificado, com análise de indicadores, querendo saber quais os ramos de negócio que têm dado resultado, ela tem explodido aí, abrindo filiais, o próprio produtor comprando mais terras, enfim, inovando a propriedade, os filhos querendo ficar porque o negócio ficou legal, tá todo mundo entendendo o negócio, né? Acho que isso é bacana.
E isso que você trouxe é uma verdade, né? Porque assim, cada vez mais os créditos subsidiados, vamos dizer assim, eles vão ser mais escassos, né? A gente tá vendo isso acontecer ano após ano. Ah, não tem mais dinheiro no mercado, você vê que o pessoal tenta pegar dinheiro e já não consegue. Quer dizer, nós estamos indo para um sistema que cada vez mais, crédito de banco privado, fundos de investimento e tal, aí a pegada é outra, igual você falou, né? Eu não vou emprestar meu dinheiro para você, eu não sei, nem você não tem nem a DRE, né? Isso. Você não tem como mostrar para mim resultado. Quer dizer, essa evolução, ela tá, assim, a gente tá vivendo esse turbilhão agora, né? E o momento é agora. Eu acho que de agora em diante é um divisor de águas. 2022 passou, 2023 é as adequações, de 24 para frente vai vir muita novidade na área de gestão e para isso a gente vai estar aí. Nós estamos aí para poder ajudar que esse produtor nos acesse, tenha esse desejo, como ele tem desejo para adquirir um patrimônio, ou mesmo quando ele tem o desejo de fazer um bom plantio e se preocupar já com principalmente a área de gestão. E quando a gestão, às vezes eu penso para saber meu lucro. Não, nós temos a parte tributária. Eu ia comentar isso agora, né? Porque assim, a Receita Federal tá cada vez mais... O leão tá aí prontinho para morder, né? Nota fiscal eletrônica, LCDPR, essas coisas tudo, né? Então, assim, o produtor, ele pode se organizar, ele é capacitado para isso, ele tem potencial. Já tem produtor, na média das propriedades, quase todas, se não todas, tem um técnico agrícola, ou um engenheiro agrônomo, ou até alguém com formação de nível superior, que já tem essa visão da importância do controle. Então, só cada profissão tem os controles na sua. E na área de gestão, a minha empresa é especialista nessa área. Então, a gente pode contribuir com essa condição. E aí, falando assim, a gente fala, quando fala de produtor, a gente imagina, poxa, produtor, ou pequeno, ou grande. Eu vou dizer, hoje eu atendo cooperativas também, onde a gente faz um fluxo de caixa por atividade. Legal. Para justamente comprar e vender dentro do fluxo de caixa daquela atividade, não comprometer o caixa da cooperativa, o caixa geral. E isso tem dado bom resultado, porque automaticamente não paga juros. A cooperativa não vem pagando juros para poder honrar compromisso. Então, o que significa isso? Mais resultado. Sim. Que no fim das contas é o que importa mesmo, né? É a última linha. Legal! Pô, eu adorei conhecer um pouco da sua história e conhecer um pouco da região também, né? Porque assim, essas particularidades a gente só consegue aprender conversando com gente que é de lá mesmo, né? Eu acho que essa sua experiência nas empresas, na cooperativa aqui também, e como filho de produtor, entender isso tudo e falar um pouco, né? Acho que levar para o Brasil inteiro essas particularidades são bem interessantes. Queria agradecer o seu tempo, né? Agora, nós estamos gravando agora às 2h30 da tarde, um sol de rachar aqui. Mas por um bom motivo. É isso aí. Muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu fico grato pelo convite, né? Agradeço também ao Ângelo. É uma fera esse homem, né? A gente admira muito ele, a família dele, né? Como já falei no início. E desejo sucesso a você nas suas atividades, né? E eu acho que eu quero deixar o recado para todos é o seguinte, que vamos continuar caminhando. Mesmo devagar, mas continuar caminhando. Se pararmos, é possível que alguém do nosso lado esteja caminhando. Então, sempre que nós estivermos caminhando e escolher com quem nós queremos caminhar também. Com esse propósito, acredito muito que todos têm muito a ganhar. Individualmente, coletivamente e também dentro dos negócios que cada um tem, ou das prioridades da sua vida, né? Com muito planejamento. E aí, eu acho que por isso a gente se encontrou. É isso aí, cara. E é legal, assim, só pra gente finalizar, né, esse assunto, vendo você falar assim, você teve sempre pessoas para se espelhar ali, né, na construção da sua carreira, né? E o produtor, ele precisa procurar isso também, ele precisa ter outros produtores para ele se espelhar, né? E quando a gente vê aqueles produtores que são referência, normalmente, né? Não é sempre, mas eles são bons tecnicamente, mas eles são muito bons em gestão. Então é procurar esses elementos, a gente buscar ter esse estilo de produtor como uma meta, né? Eu até vou usar um exemplo simples. Quando alguém fica doente na família, a gente procura um médico. Né? O carro dá problema, é um mecânico. Dá um problema elétrico, é um eletricista. E para a gestão, não é diferente. Porque quando o produtor tem um problema técnico, ele chama o agrônomo. Mas para a gestão, ele tem que tirar o tempinho, também escolher uma referência, para ele ao menos contar a sua história, o que nós estamos fazendo aqui.
ele precisa contar a história dele, como é que estão os negócios dele. Exemplo de uma consulta médica, onde ele conta, o médico pergunta, e aí, o que você me conta? O que você precisa? Por que você veio aqui? Então ele abriu o peito e dizer, olha, eu tô nessa situação aqui, eu não tenho conhecimento, eu quero pagar alguém para fazer, ou eu preciso desenvolver alguém lá em casa. Então eu acho que isso é o principal, ter essa segurança de que eu realmente preciso de alguém. E para negócio você também precisa de alguém. É isso aí. E para quem quiser seguir o seu trabalho, como que a gente pode te encontrar? Tem alguma rede social, alguma coisa que a gente pode conversar com você? Pelo LinkedIn, a pessoa pode me acessar ali, e também pelo Facebook, no Augustinho Orsolim. Ali você vai ter meu acesso, e também, mas que tem muito é o boca a boca, né? Então aqui a gente teve na feira, aqui o pessoal, mas Augustinho, quero falar contigo. Não, pessoal, tranquilo. E hoje, como acesso físico, eu tenho na Cereais Verlan, em Ibirubá, um escritório lá, que lá eu dou um expediente na terça e na quinta. Então eu fico praticamente ali, marco ali, facilito para todos. Tá na faixa da BR-223 ali. Então é muito simples o acesso, bem liberal o acesso, nossa. Legal, muito bom. E para você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa minha conversa aqui com o Augustinho. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que precisa saber de tudo isso que a gente conversou aqui, né? O podcast ele cresce na medida que você participa junto com a gente. Então siga o podcast Raízes do Agro no seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha. Siga o Grupo Piscin lá nas redes sociais, basta procurar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube, e visite o site do Grupo Piscin, www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha lá nos conteúdos que eles mantêm no site e entre em contato aí para saber mais informações sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Agostinho, obrigado de novo, cara. Foi bom demais. Eu sempre deixo um recado final aqui para os meus ouvintes, né? Uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta, não. Tá sim, bom? Tá certo. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.